Agora, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento 2025 e como que a gente alinha o nosso sistema para alcançar nossos objetivos. A primeira coisa, então, é a gente pensar em prioridades. Quais são... Quando a gente fala de prioridades, a gente tem algumas categorias de prioridades, tá? Prioridade significa o que vem primeiro, não significa a única coisa que eu vou fazer. Então, você não precisa ficar desesperado falando, mas aí se a minha prioridade for saúde, como que eu faço com finanças? Você vai cuidar de finanças, mas você vai primeiro sempre levar em conta saúde, depois você vê o restante, inclusive finanças. Então, lá na semana de planejamento, a gente aprendeu a escolher uma área da vida para ser o foco do ano, né, que vai ser a grande prioridade. Então, você vai listar tudo o que você quer resolver nessa área ao longo de um ano. Quando você lista tudo o que você quer resolver nessa área ao longo do ano, você está ali fazendo uma primeira versão de uma lista de projetos para o ano. Um projeto, e essa definição eu trago do método GTD, que eu também utilizo, é todo resultado desejado que demanda mais de uma ação para ser concluído no período de até 12 meses. Essa é a definição de projeto. Quando a gente fala em projeto, né, cada pessoa usa uma definição. Então, essa é a definição que eu trago do método GTD. Não é a definição de projeto de arquitetura, projeto para quem trabalha com gerência de projetos, enfim, não é qualquer uma dessas. Essa é a definição que eu trago do método GTD, que para mim é a melhor para o sistema de organização pessoal. E aí, nesse caso, então, é escolher uma área da vida para dar foco no ano, top 5 prioridades do ano. Então, você vai fazer uma lista das top 5 prioridades do ano, podem ser coisas mais específicas nesse caso. Então, por exemplo, você pode colocar tudo que para você é importante que você olhe esse ano. Especificamente, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero implementar atividade física, eu quero finalizar minha pós-graduação, tudo que for prioridade. Quero ficar mais perto, passar mais tempo com meu filho. 5 prioridades, tá? Para você ter em vista. A sua lista de projetos para o ano vai ser uma grande categoria aí de prioridades, porque a ideia é que você revise toda semana para saber o que você busca concluir em até um ano. Pode durar de algumas semanas até 12 meses, né? Então, é importante você revisar regularmente essa lista de projetos para você garantir que eles estejam em andamento de fato. Objetivos de curto, médio e longo prazo, para você lembrar do porquê você está fazendo as coisas no seu dia a dia. Então, quando você tem um objetivo, por exemplo, eu quero fazer uma viagem no ano que vem, logo eu estou guardando dinheiro para esta viagem. Você lembrando sempre do seu porquê, isso vai te ajudar a, no dia a dia, ter mais motivação para fazer as coisas que não têm recompensas imediatas. E isso só acontece quando você faz essas revisões. Bom, se a gente está falando aqui das prioridades, como que a gente pode utilizar ferramentas que nos ajudem a ter essas prioridades claras? Então, você tem que ter, basicamente, uma agenda que você vai utilizar para gerenciar o seu tempo, as suas 24 horas no dia. Então, é uma agenda para coordenar todas. Lembrem-se do Um Anel. Aliás, vontade de assistir dos Anéis, acho que vou maratonar hoje. Uma agenda to rule them all, certo? Uma agenda que vai gerenciar as 24 horas de cada um dos seus dias. Você é uma pessoa só. Você não é pessoal profissional. Você é uma pessoa só que tem várias áreas de atuação na sua vida, inclusive trabalho. E aí, você vai ter compromissos de trabalho, como compromissos pessoais. Tudo isso você tem que ter uma agenda que sirva como guia para você olhar, seja um mapa realmente ali para você se guiar ao longo da sua semana de execução de atividades. Você tem que ter uma agenda, escolher uma agenda, que é o seu mapa, o seu guia, tá? Você tem que escolher essa agenda. Eu uso, por exemplo, a agenda do Google, porque eu acho muito mais prática para mandar convite, para mudar as coisas de lugar e tal. Mas eu tenho 2 planners de papel. Aí você me pergunta, Thaís, por quê? Primeiro, porque eu gosto de papel. Então, eu gosto de ter as ferramentas de papel para poder pensar meio desconectada. Segundo, porque eu uso para planejamento, não para organização. A agenda do Google está organizada. O que eu tenho no papel é para eu rabiscar, puxar para lá e para cá, e até definir o que está certo, e daí eu passo para a minha agenda do Google, sabe? Então, eu uso planner. Tem muitas pessoas que usam planner como agenda, como uma agenda de papel. Aí você tem que... Não tem certo ou errado.
É você definir qual vai ser o propósito da ferramenta. Se você tem um planner lindíssimo que você quer usar como agenda, que você vai conferir ali o que tem que ser feito, então ela é a sua agenda principal. Todas as outras agendas que você tem que consultar para saber se vai ter reunião no trabalho, se você vai ter consulta médica, que alguém agendou te mandando um convite virtual, tal, você vai passar para sua agenda de papel. É um pouquinho mais trabalhoso, mas se você gosta, sustente aí, sustente o look, certo? Então, agenda, uma ferramenta para listas de afazeres, ou seja, coisas que você tem para fazer, que incluem ações pontuais, projetos, objetivos, etc, etc. Isso é muito importante. Você tem uma ferramenta que tem esse formato de listas. Então, outra ferramenta que você pode usar também são mapas mentais. Como eu mesma falei do Mind Master, né? É uma ferramenta que eu adoro e eu uso para os meus objetivos, eu adoro usar o Mind Master. Agenda física, né? Agenda de papel. Então, são ferramentas que vão te ajudar a estar sempre de olho. Mas o que vai fazer diferença mesmo são as revisões desse conteúdo.